Violência contra a mulher. Após ser preso, suspeito de estuprar 3 mulheres em Campos do Jordão, reage contra policiais e morre baleado. Em 2012, ele tentou abusar da própria irmã, que na época era uma adolescente de apenas 16 anos de idade. Em São José dos Campos, mais de 2.000 mulheres receberam da Justiça medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha. Mas, na prática, a proteção é ineficaz. 28 anos, praticamente, né? E de muita agressão verbal. E quando eu reclamava, falava que era brincadeira, mas na realidade não era, né? Leite campeão. A produção leiteira no Vale é líder no estado de São Paulo e os produtores investem em tecnologia para expandir os negócios. Com bem-estar, as vacas estão produzindo mais, estão melhorando a parte de reprodução, de sanidade e a pedida do momento, que é a qualidade do leite. Poluição no litoral. Praias de Caraguatatuba e Ubatuba amanhecem com objetos plásticos como escova de dentes, mochilas e enfeites de Natal. A arte de tornar sonhos em realidade. Bailarino de Taubaté ganha bolsa de estudo no Canadá, mas conta com a solidariedade para custear a estadia no exterior. Temos bailarinos incríveis, profissionais incríveis, mas a dificuldade, aquela coisa que não tem um apoio, né? Como lá fora. Essas e outras notícias. Você assiste a partir de agora, no ar, o Band Cidade. Boa noite para você. Muito boa noite. Suspeito preso por estuprar pelo menos 3 mulheres em Campos do Jordão morreu baleado após reagir contra os policiais. A polícia acredita que o homem de 24 anos teria cometido outros estupros na cidade. Este é o homem suspeito de ser o estuprador da Cachoeirinha, em Campos do Jordão. O local onde costumava agir fica na Vila Britânia, próximo a este matagal. Pelo menos 3 mulheres teriam sido vítimas dele aqui. Segundo a polícia, elas foram espancadas e violentadas. Ele sempre agia com muita violência. Então, visando aí fazer com que ela não reagisse, ele batia bastante, tentava afogar, tentava neutralizar a reação da vítima. No momento da prisão, o homem estava em casa, tentou resistir e foi contido pelos policiais. Ele estava com este celular roubado. Nós fomos colhendo alguns elementos probatórios, alguns reconhecimentos foram aí cruciais. Puxamos a vida pregressa dele e fizemos uma campana ali próximo ao local que ele atuava e próximo à casa dele. Então chegamos até a autoria. Na delegacia, o suspeito negou os estupros, mas uma testemunha e também a mulher, que quase foi afogada, já o tinha reconhecido por fotos. O suspeito já tinha passagens pela polícia. Em 2012, ele tentou abusar da própria irmã, que na época era uma adolescente de apenas 16 anos de idade. O delegado agora busca provas para tentar identificar a participação dele em outros casos de estupro aqui na cidade. E uma das vítimas já forneceu material genético para exame de DNA. Tenho 2 inquéritos em andamento aí de estupro com o mesmo modus operandi e que as vítimas descrevem da mesma forma que o autor, a forma do autor aqui preso. Então a gente vai aí fazer consubstanciar o conjunto probatório para ver se a gente consegue chegar em mais autoria dele, no mínimo mais 2 casos. Importantíssimo que a vítima confie no trabalho da polícia e nos dê créditos para que a gente consiga trabalhar. Existe uma cultura de colocar a culpa na vítima de certa forma, então a gente tenta acabar com isso para que a gente consiga tirar da rua esses criminosos. Zé Janda, sobre isso, a gente vai falar agora ao vivo com a Sandra Riva, que está aqui em Taubaté, tem mais informações sobre esse assunto. Oi, Sandra, boa noite para você. Qual foi a versão da polícia sobre a morte aí desse suspeito? Boa noite, Baldinho. Boa noite, Janda. Boa noite para todo mundo que acompanha o Band Cidade segunda edição. Pois é, Baldinho, a informação mais atualizada, né, que a gente tem foi aqui o delegado titular aqui da seccional de Taubaté, José Antônio de Paiva Gonçalves, confirmou para nossa produção de que vai ser aberto o inquérito na corregedoria para investigar a conduta dos policiais que realizaram a escolta e também encaminharam esse suspeito até o Instituto Médico Legal aqui de Taubaté.
Taubaté. Só lembrando para o pessoal como é que aconteceu. A polícia pediu a prisão dele e quando ele estava indo para o Instituto Médico Legal, estava sendo escoltado por esses 2 policiais para realizar o exame de corpo de delito, que é um procedimento que é necessário, né, no suspeito antes que ele siga, né, para uma cadeia pública, ele reagiu. Ele tentou aí se desvencilhar das algemas, tentou também se aproximar de um dos revólveres dos policiais e aí foi nesse momento que um dos policiais reagiu e atirou contra a cabeça desse homem de 24 anos. Esse homem, segundo informações da própria Polícia Civil, ele recebeu atendimento no IML, seguiu para o Hospital Regional, mas lá ele chegou sem vida. Então, só confirmando essa informação, o inquérito policial vai ser aberto na corregedoria para investigar a conduta desses 2 policiais. Lembrando que esse homem de 24 anos de Campos do Jordão estava sendo direcionado para a cadeia pública porque ele era acusado, suspeito, aliás, de praticar aí pelo menos 3 estupros. A gente volta com vocês no estúdio. Ok, Sandra, muito obrigada, Sandra. viu? Olha, como diminuir, né, a violência contra a mulher? A gente tem visto tantos casos, né, Baldin? Nos últimos 11 anos, a Lei Maria da Penha tem aumentado o combate a esse tipo de crime e também aumentou o número de denúncias. Mas ainda não é suficiente para mudar a nossa realidade. Em São José dos Campos, a Justiça concedeu a 2.100 mulheres medidas protetivas contra os agressores. Mas na prática, a garantia de proteção não existe. Para aumentar então a segurança delas, a Delegacia da Mulher estuda alguns mecanismos, entre eles o botão do pânico. Para quem enfrenta esse problema, né, toda ajuda é importante. 28 anos praticamente, né? E de muita agressão verbal. E quando eu reclamava, falava que era brincadeira, mas na realidade não era, né? E de dizer, não tá bom? Volta pra casa da sua mãe, sabe? E agressão, né, de qualquer coisa, né, dar empurrão. E na última machucou meu rosto, ficou marca. O depoimento é de uma mulher de 50 anos de São José dos Campos que viveu metade da vida com medo. Vítima de agressões constantes, físicas e verbais do marido, nunca registrou um boletim de ocorrência. Presa em casa, sofreu calada. Viveu no estresse e teve 3 infartos. O último, em outubro do ano passado, foi o ponto final dessa história de repressão. O médico até explicou, a gente conseguiu reverter a situação dela, trouxemos ela de volta e foi um infarto já agudo mesmo. Aí, só isso? Daí a enfermeira falou assim, nossa, mas o senhor queria que ela tivesse morrido? Não, ela não podia morrer não, porque senão eu ia ser o culpado. Eu caí em pranto, né? Falei, eu não quero voltar para minha casa. Esse caso é apenas um dos 40 atendimentos feitos por dia nesta ONG. Mulheres de 25 a 50 anos que sofrem diariamente em meio a agressões do companheiro e familiares. Chegam aqui com um pedido de socorro. Elas chegam bastante fragilizadas, em alguns casos com sintomas depressivos, às vezes até já com a depressão instalada. Algumas já vêm com um diagnóstico e medicada, algumas a gente tem que encaminhar para que um médico também avalie toda essa situação junto com a gente. No total, em média, são 310 atendimentos. Mais de 160 mulheres vítimas de agressões em São José dos Campos por mês. Na instituição, as vítimas encaminhadas pela prefeitura recebem atendimentos de assistentes sociais, de psicólogos, passam por terapia, consulta jurídica, todo o apoio para a libertação do opressor. Mas a realidade é que apenas 25% das que sofrem agressões denunciam e procuram ajuda. Esse agressor ele tem um histórico junto à vítima. A questão da dependência econômica, a dependência psicológica e ainda precisamos fortalecer, né, os aparatos de política pública. O serviço que a prefeitura tem é de empoderar essas mulheres, fazê-las entender o que é direito para elas, e nos CREAS elas são encaminhadas para vários serviços, Delegacia da Mulher, Vara da Mulher e entidades que nós temos parcerias. Aqui em São José dos Campos, 2.100 mulheres possuem medidas protetivas contra os agressores. Elas foram concedidas pela Justiça com base na Lei Maria da Penha, só que em alguns casos não tem eficácia. Por isso que alguns órgãos, como a Delegacia de Defesa da Mulher, debatem
debatem hoje a implantação de um dispositivo que, quando acionado, protege a mulher do agressor. É um dispositivo eletrônico que é dado à mulher vítima de violência, que teria uma medida protetiva anteriormente deferida, no qual ela, na iminência de ser agredida novamente, ela acionaria o botão, que acionaria um órgão policial para atendimento dessa vítima que poderá ter a vida ou a integridade ameaçada. A medida é inspirada num projeto que já existe em Limeira, no interior paulista. Outra proposta debatida em São José dos Campos é oferecer tratamento também para o agressor. É uma nova proposta também, prevista na Lei Maria da Penha, né, que é o atendimento psicológico do agressor, para que evitem novas reincidências com relação a esses delitos. Por enquanto, a ação mais eficaz é aquela que parte da própria vítima, ficar longe do agressor com pedido de ajuda. Não tenha medo, né? E que procure ajuda especializada. Ela consegue encontrar outras vias para conseguir se redescobrir e conseguir sair daquele ciclo de violência que ela vivencia. Não importa a idade, mas nós tem que ser feliz, porque a gente merece. Até quando, né, a gente vai ver esses casos? Olha, é importante passar os telefones da ONG SOS Mulher, para quem quiser, né, ter acesso a esses atendimentos, é o 3923-5258 e o da Delegacia de Defesa da Mulher em São José é o 3941-4140. E hoje, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal aprovou uma emenda para substituir no texto do projeto de lei que apresenta inovações na Lei Maria da Penha a expressão vítima de violência doméstica. A proposta é de que esse termo seja então retirado para que seja adotado a seguinte expressão: mulher em situação de violência doméstica. A justificativa é de que especialistas alegam que a palavra vítima seria um retrocesso e retira o empoderamento feminino. O projeto volta agora ao plenário em regime de urgência. E a polícia prendeu hoje o suspeito de ter provocado um incêndio que matou uma mulher no fim de semana na Oswaldo Cruz. A vítima era a esposa dele. O casal e o filho de 1 ano seguiam para o litoral norte quando o carro da família pegou fogo. O marido alegou pane elétrica no veículo e disse que conseguiu salvar apenas a criança. A polícia vai fazer a reconstituição do caso. Familiares da vítima disseram que estavam sendo ameaçados pelo rapaz. E o delegado Marcelo Duarte, ex-titular da DISE de Taubaté, deve voltar ao cargo. O Tribunal de Justiça acatou recurso de defesa e revogou a medida cautelar de suspensão do exercício público. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Marcelo Duarte e outros 6 policiais teriam cometido, em 2015, crimes de extorsão, teriam forjado prisões em flagrante, além de atuarem também no tráfico de drogas. O delegado foi condenado a 4 anos e 7 meses de prisão. 5 dos policiais estão presos em São Paulo. Já Marcelo Duarte recorreu em liberdade e, mesmo afastado, continua como funcionário da corporação, recebendo os salários. No próximo bloco, a audiência pública na Câmara de Taubaté debate a situação financeira da Unital. E o Vale do Paraíba lidera a produção leiteira no estado. Encontro em Pinda apresenta novas técnicas para aumentar a produtividade na região. A gente volta em instantes, agora são 7h03.